Fala Rede JJP, sou o Lua Romero, de Santa Maria, NST Corporation para Latam, e hoje eu vim falar aqui um pouquinho para vocês como tornar a sua vaga mais atraente. Então, um pouquinho da nossa agenda, então, o que eu vejo, o que o EP vê, JD padrão, um GCP, que é um GCP de como tornar a sua vaga mais atraente, e também falando um pouquinho sobre como que a gente pode fazer com que a nossa TN seja mais atraente no Expo. Então, falando um pouquinho sobre o que eu vejo, então a gente tem essa parte do experience, que tem toda a descrição. Então, tipo, a gente tem a job description e a gente consegue ir descendo e tem todas aquelas partes que a gente precisa preencher. Mas isso é o que eu vejo. A gente tem que pensar para tornar a nossa vaga um pouco mais atrativa no lado que o EP vê. Então, o EP tem acesso pelo Internships e ele vai ver isso aqui. Então, ali tem a descrição e tem algumas as skills, que é uma forma de eles de conseguir filtrar. E só que todas aquelas informações que a gente vê no Experience, para o EP, ele tem que apertar num botãozinho ali que fala Show More e daí vai aparecer tudo o resto. Então, é interessante que a gente perceba aqui. A primeira coisa que ele vai ver vai ser a job description. Então, toda a atenção e todo o nosso todas as questões que a gente precisa e que a gente quer que ele veja, é interessante que a gente já coloque na job description. Então, sim, a gente precisa preencher os outros campos. É muito importante que a gente preencha todos os campos. Porém, vamos também preencher a job description com algumas informações a mais e com algumas informações que também vão vir mais abaixo, porque o que eles vão ver ao primeiro olhar é a job description, tá bom? Então, a gente tem a JD padrão, eu não coloquei aqui, porque tem no vídeo da Luísa Koch, que quando ela fala sobre vendas. Então, ali tem o vídeo que fala sobre a JD padrões, quando ela fala sobre os subprodutos que a gente trabalha. E aí tem todas as JDs padrão atualizadas que ela conseguiu fazer. Então, usem aquelas JDs, principalmente para vocês terem um norte na hora que vocês vão construir. Então, tipo, não construir também JDs muito paranauês, que são longe, muito, tipo, muito diferentes daquilo que está na JD padrão nacional do subproduto, né, para aquela vaca. Aí aqui um GCP, que é do Shape Colômbia. Então, o Shape Colômbia é um projeto nacional na Colômbia. E aí, é um GCP por quê? Porque eles investem muito na questão visual, então a gente tem desde uma foto ali própria para o projeto, a gente também tem uma foto de como uma capa, então fica muito bonito, né, nessa questão. Eu estou mostrando para vocês aqui a parte do experience, mas a parte do internship só muda a questão ali, né, de que fica maior um pouco essas imagens. Mas fica uma dica aí para vocês tentarem investir em fazer alguma coisa mais a nível local. Então, por exemplo, eu sei que tem alguns séries que já têm algumas imagens da própria cidade e que investem nisso para conseguir tornar a sua vaga mais atrativa. E aí a descrição aqui vocês podem ver que ela é muito grande e ela é muito completa. Então, fala sobre todo o projeto, sobre o que a pessoa vai fazer. Fala que é um projeto da Secretaria da Educação. Então, tem todo o embasamento do projeto que é muito interessante e torna a sua vaga um pouco, torna a vaga deles mais credível, tem mais credibilidade. Mas daí, como que a gente pode tornar a nossa vaga mais atrativa? Então é interessante que ali na job description, vocês primeiramente apresentem a cidade, falem um pouco da cidade de vocês, e aí é legal que vocês conversem um pouco com a ICGP também, porque às vezes eles também vão vender a cidade, eles também vão falar um pouco sobre a cidade. Então, ali vem, tipo, se vocês não têm ideia do que fazer, conversem com eles. Eu falo muito pela minha experiência aqui, quando eu comecei a criar JDs para IGIP, me inspirei muito em como o CDPI apresenta Santa Maria. Então, é interessante que vocês tenham esse contato e vejam o que vocês podem investir na cidade de vocês. Então, apresentem a cidade, depois apresentem a empresa, e aí é interessante que vocês tenham muito um contato com
com o time de sales para entender o que aquela empresa é, para entender o que aquela empresa tem de interessante, o que vocês podem, com um olhar bem estratégico, colocar, sabe, sobre aquela empresa. Então, por exemplo, se uma empresa tem um cliente interessante, tem um cliente nacional, é legal que vocês coloquem, porque dá uma credibilidade maior para aquela empresa. Descrever a JD, então, é bem aquele ponto de ter uma JD clara, tu ter direcionamentos claros, não fazer uma coisa muito paranoia, muito distante de uma JD padrão. Então, escrevam a JD e colocar links importantes. Então, se vocês, por exemplo, têm um link de um form no Podio, coloquem ali na descrição. Se vocês têm um booklet da cidade de vocês, coloquem ali também. E aí, essa questão do booklet, às vezes CDPI também já tem um booklet pronto. Aí vocês só precisam adaptar algumas poucas coisas e podem usar o mesmo booklet sobre a cidade de vocês. Então, é interessante que vocês já coloquem ali. Se vocês têm algum vídeo de apresentando, tipo, de trainees que já foram na cidade de vocês e que gostem, que vendem, né, que falam muito bem, que tiveram uma boa experiência, coloquem ali também, sabe? Tipo, tornem a job description, desculpa, de vocês o mais interessante possível nesse sentido. Então, pensem bem se coloquem bem no ponto do trainee, sabe? Para vocês, procurando vagas, qual vagas vocês se aplicariam, sabe? Então, tenham muito em mente isso. Então, reforçando muito, apresentem a cidade, vendam a cidade de vocês, vendam a empresa, vendam muito a empresa, porque é bem aquele ponto, o trainee já vai saber um pouco mais sobre a empresa, já vai poder ir para uma entrevista mais alinhado. Descrevam a JD muito bem também e coloquem esses links importantes. E aí, individualmente, a gente é só uma gota, mas juntos a gente é um oceano. Então, quero muito que vocês tenham esse feeling de rede e que vocês conversem muito nos grupos para a gente trocar ideias também com relação a isso, como que a gente pode construir as nossas JDs, as nossas job descriptions no Expa de uma maneira mais que dê mais credibilidade e que seja mais atraente. Então, procurem todos os NSX, tirem essas dúvidas, realmente invistam nisso, sabe? Porque é o primeiro contato que às vezes um EP vai ter com a exec de vocês, sabe? Então, é bem importante que vocês invistam. Muito obrigado mesmo. E é isso. Valeu.